Buenos días. Bom dia, quero agradecer a todos os meios de comunicação por essa coletiva de imprensa. Obrigado, seja bem-vindo, presidente Lula, toda a sua delegação, governo do Brasil e, claro, a todos os membros da Espanha por estarem aqui participando dessa reunião tão importante. Quero agradecer particularmente ao senhor Lula da Silva por essa visita em sua primeira viagem à Europa. Para mim é uma honra recebê-lo no Palácio Moncloa. E agora eu gostaria de trazer a vocês essa nova etapa de aliança estratégica entre a Espanha e Brasil, países que compartilham um passado e com certeza um futuro comum frente à comunidade ibero-americana. E compartilhamos, nesse momento de incerteza e de oportunidades, muitas atividades e uma visão do mundo, onde as tradicionais diferenças, elas diminuem frente aos desafios, as questões ambientais, a questão também ao unilateralismo, que é algo suicida e que nos faz ter essa urgência em trabalhar com as questões climáticas. E por isso Brasil e Espanha compartilham dessa visão e também o presidente Lula nos trouxe conselhos sobre essa questão. E também nós estamos avançando para a questão de nossa eficiência, tanto energética quanto em saúde, e também falamos sobre o valor da civilização frente à barbárie e aos atentados contra o Estado democrático que aconteceram tanto em Washington como em Brasília. São várias questões que estão ligadas aos tempos atuais e que nos permitirão, com essas conversas, enfrentar esses desafios globais presentes. E por isso, nós da Espanha damos uma extrema importância a essa visita e a essa nova visão conjunta que é compartilhada a partir da assinatura desses atos e que nos ajudará nessa parceria estratégica entre nossos dois países. Então, por isso, nós queremos dar as boas-vindas a todas essas atividades que estarão em seguida, nos próximos meses, sob a nossa coordenação, o que nos fará avançar de forma muito estratégica. Eu gostaria de trazer algumas dessas dimensões. A primeira delas é a econômica, e sabemos, senhor presidente, que o Brasil se tornou, desde o ano passado, o nosso principal parceiro comercial. E a Espanha é o segundo investidor no Brasil e estamos cheios de esperança com relação à criação de emprego e de riqueza para os nossos países. E ontem também, Madrid acolheu um importante fórum econômico que dá continuidade ao encontro que foi celebrado mês passado em São Paulo e que estreita os nossos vínculos. Em termos de ciência e inovação, também assinamos uma carta de intenções para trazer atividades de características inovadoras no âmbito ecológico, também no âmbito da educação superior, o ensino superior e universitário, e iniciativas no âmbito do trabalho, que vai expressar a maturidade e a diversidade de nossas relações. No âmbito cultural, Brasil acolhe um grande número, ou o maior número mesmo, de institutos Cervantes no mundo, e por isso nós queremos implementar várias iniciativas, inclusive do ensino obrigatório do espanhol nas escolas brasileiras, além de outros assuntos bilaterais Espanha-Brasil, pois sabemos do potencial de crescimento entre União Europeia, América Latina e Caribe. Neste sentido, queremos reforçar, estreitar as relações, e eu quero pessoalmente agradecer os esforços do presidente Lula, que vai participar da cúpula CELAC União Europeia, que acontecerá nos dias 17 e 18 de julho, e que vai tratar de várias temáticas
sobre essas parcerias estratégicas. Portanto, sem dúvida, o Brasil, como país, o maior país da comunidade latino-americana, tem um papel-chave a exercer. Além disso, como vocês sabem, o Brasil vai presidir o Mercosul no segundo semestre desse ano, que coincide com a União Europeia em sua presidência, o que se torna uma extraordinária oportunidade para materializar nossa aproximação em processos concretos dentro da União Europeia e Mercosul. Nós queremos levar adiante esse importante acordo comercial também entre Mercosul e União Europeia e por isso saudamos e parabenizamos ao presidente Lula por essa importante iniciativa. Também falamos de temas globais como a emergência das questões climáticas, as secas e também a questão da guerra na Ucrânia. Portanto, quero agradecer o seu envolvimento, presidente Lula, e sentimos muito a falta de vocês, do engajamento e comprometimento do Brasil nesses assuntos globais. E, por isso, saúdo também o seu interesse em avançar para que tenhamos paz no mundo. Espanha e Brasil desejam a mesma coisa, a paz. E para que essa paz seja justa e duradoura, é importante estarmos todos envolvidos. É importante que respeitemos os princípios fundamentais do direito internacional preconizados na Carta das Nações Unidas sobre a integridade territorial e também as regras existentes. Sabemos que nessa guerra há um agressor e um agredido. O agressor é Putin e o agredido é esse povo que busca lutar por sua liberdade e soberania nacional e seu território. Neste sentido, desde o princípio, a Espanha tem trabalhado para que exista uma paz justa, duradoura, e neste sentido eu quero agradecer o comprometimento do Brasil com relação a esses assuntos globais, a saber, neste sentido, a guerra da Ucrânia. E também estivemos conversando, pois se queremos uma paz justa e duradoura, é essencial que a voz do país agredido, nesse caso a Ucrânia, a partir do seu presidente, que tem a sua fórmula de paz, seja considerada. E também tratamos de vários assuntos que são importantes para nossos dois governos, como as questões ambientais, o combate ao aquecimento global. Acho que no Brasil essa agenda climática nos traz muito alívio. O jeito como vocês têm tratado e dado importância a essa questão é louvável o seu compromisso com a preservação da região amazônica e queremos seguir trabalhando neste sentido. E por isso convidamos o Brasil para participar dessa aliança contra a seca. E para terminar, eu quero reiterar aos meios de comunicação que essa visita marca o início de uma nova fase em nossas relações bilaterais. Renovamos a nossa parceria estratégica, pois estamos, sobretudo, convencidos de que temos muito a contribuir para a prosperidade e o bem-estar de nossos cidadãos e cidadãs de nossas regiões, com a construção de um mundo cada vez mais seguro, sustentável, pois se queremos enfrentar as ameaças reais, precisamos envolver a nossa população. E por isso agora eu passo a palavra ao presidente Lula. Meu caro amigo Pedro Sánchez, presidente de governo da Espanha, você sabe que eu aprendi que palma e vaia, alguém tem que puxar, alguém tem que ser o primeiro, porque as pessoas ficam com vergonha de bater palma e as pessoas ficam com vergonha de vaiar. É só alguém começar que todo mundo consegue aplaudir. Então, vocês, por favor, batam palmas. A coisa é a seguinte. Falar da Espanha, para mim, é muito fácil, porque eu tenho uma relação com a Espanha muito forte, desde o tempo de dirigente sindical. Aqui eu construí uma amizade excepcional com as duas centrais sindicais importantes aqui, a Comissão de Obreiras e a UGT. Aqui
eu pude construir amizade com Felipe González em 82, quando eu era apenas o fundador de um partido. Eu vim aqui, o Felipe González me atendeu, a mim e o Marco Aurélio, e tivemos uma longa conversa, e daí nasceu uma grande relação política. Aqui eu sempre fui tratado com muito respeito, não só por Felipe González, fui tratado com muito respeito. E quando eu digo eu, não é eu pessoalmente, é o Brasil. Nós tivemos uma belíssima relação com Aznar e tivemos uma belíssima relação com o Zapatero. O Zapatero até, mais do que relação, é porque nós nos considerávamos irmãos políticos e a relação foi muito. E eu sou muito agradecido ao presidente Pedro Sanches, porque quando eu nem era candidato ainda, eu tinha acabado de sair da prisão. Todo mundo acompanhou essa história e o Pedro Sanches me recebeu aqui no Palácio para conversarmos, então eu sou eternamente grato. Sou grato pelo tratamento que vocês deram a mim, a minha esposa e a minha delegação, e sou grato pelo acordo que os nossos ministros acabaram de firmar agora. Eu tenho dito que o Brasil voltou. O Brasil voltou porque eu acho que nós estávamos com saudade do mundo e o mundo estava com saudade do Brasil. O Brasil ficou praticamente 6 anos isolado dos demais países. A gente não tinha relação com a América do Sul, não tinha relação com a Europa, não tinha relação com a Ásia e não tinha relação com a África. Aliás, eu aprendi na minha vida política que para um país ter relação com a África, o presidente daquele país não pode pensar apenas com a cabeça. Ele tem que ter um pouco de coração. Porque normalmente a gente olha para a África e sente de que a África só é pobreza. A gente não consegue entender que aquele continente já foi totalmente livre. Aquele continente já foi autossuficiente dos alimentos que eles comiam. Eles já foram autossuficientes em tudo que eles precisavam. Na verdade, a colonização é que deixou eles dependentes. Por isso que quando nós tivemos a primeira reunião do G20, eu disse que se o mundo desenvolvido estava com um problema de consumidores, era importante que a gente utilizasse um pouco do dinheiro para ajudar no desenvolvimento da África, até para que a gente pudesse fazer com que surgissem novos consumidores para os produtos produzidos nos países ricos. Ao invés da gente fazer isso, o que aconteceu é que a gente colocou o protecionismo outra vez em funcionamento e cada país se trancou dentro de si e a gente não conseguiu fazer avançar. Praticamente muita coisa não avançou. E eu estou aqui na Espanha hoje para dizer ao presidente Pedro Sanches que o Brasil está totalmente de volta ao cenário político internacional. Eu não sei se eu poderei visitar todos os países que eu já visitei em 8 anos, mas eu quero visitar todos os países que for possível visitar. Eu já estive nos Estados Unidos, já estive na Argentina, já estive no Uruguai, já estive na China e conversei com o chanceler Olavo Scholz, conversei com Macron por telefone, pretendo visitar a África, pretendo ir à Bélgica discutir a questão do CELAC, pretendo ir à África do Sul na reunião dos BRICS, pretendo participar do G20 e pretendo visitar outros países, porque eu acho que a relação política ela é feita presencialmente e pessoalmente. Não é possível você imaginar, por mais que seja importante os algoritmos, por mais que seja importante a internet, você imaginar que é capaz de fazer política apenas via computador. A política, para ser feita, ela tem que ser feita pessoalmente. Você tem que apertar a mão da pessoa, você tem que abraçar a pessoa, você tem que olhar no olho da pessoa, porque isso é o ser humano. O ser humano é 90% química. E se você não provocar essa reação química nas pessoas,
você tem pouca chance de fazer uma boa relação. Foi assim que eu aprendi a fazer política e assim eu voltei a presidir o Brasil depois de um período muito ruim que aconteceu no Brasil. Bem, nós conversamos sobre a retomada do diálogo e da cooperação. O Brasil certamente tem uma dívida de gratidão com a Espanha, porque a Espanha é o segundo parceiro do Brasil, o segundo país investidor que mais investe no Brasil. Mais de 1.000 empresas espanholas estão no Brasil, aproximadamente 15 milhões de espanhóis ou descendentes de espanhóis estão no Brasil. O meu time de futebol, o Corinthians, foi fundado por espanhóis. Portanto, eu tenho muito a ver com a Espanha, porque até o meu time foi fundado por espanhóis. E a minha vinda aqui é para dizer para a Espanha, o Brasil está de volta. A gente vai recuperar o que nós já tínhamos construído. A gente vai voltar a investir muito na educação. A gente vai investir no ensino fundamental. A gente vai investir na escola de tempo integral. A gente vai investir nas universidades. A gente vai investir em pesquisa. A gente vai cuidar da questão do clima com responsabilidade. Nós assumimos o compromisso de não, de até 2030, chegar a desmatamento zero na Amazônia. Nós não queremos transformar a Amazônia num santuário da humanidade. O que nós queremos é transformar aquele território que é soberano do Brasil, num centro de pesquisa, para que os pesquisadores do mundo inteiro possam participar de pesquisar a riqueza da nossa biodiversidade e ver se da riqueza da biodiversidade a gente pode extrair produtos para a indústria de fármaco, para a indústria de cosméticos, para gerar emprego para 25 milhões de pessoas que moram lá. Porque aquelas pessoas querem ter direito às coisas, aquelas pessoas querem ter carro, aquelas pessoas querem ter geladeira, aquelas pessoas querem ter televisão, aquelas pessoas querem passear. Nós não podemos passar a ideia que preservar a Amazônia é segregar aquelas pessoas no mundo inóspito. Não. Nós queremos que eles tenham acesso à mesma coisa que tem as pessoas que moram em Madrid. Mas isso pode ser feito sem que a gente utilize a derrubada de árvores como pretexto para o progresso. No caso do Brasil, a nossa agricultura ela pode praticamente dobrar a sua produção, que não é pequena. Nós chegamos quase a 300 milhões de toneladas de grãos. A gente pode dobrar sem precisar desmatar a Amazônia, sem precisar mexer no Pantanal, sem precisar mexer na Caatinga, sem precisar mexer na Mata Atlântica. A gente pode dobrar a produção apenas recuperando as terras degradadas que estão, hoje inutilizadas no Brasil. Você pode recuperar essa terra e voltar a produzir o que você quiser. Vocês sabem que o Brasil é o maior produtor de proteína animal do planeta. Nós temos aproximadamente 223 milhões de cabeças de gado. Mesmo assim, nós temos 33 milhões de pessoas passando fome. Fome que nós tínhamos terminado em 2012. Em 2012, a ONU reconheceu que no Brasil não existia mais fome. Tudo aquilo que a gente construiu em 13 anos, a extrema-direita destruiu em apenas 4 anos. E nós agora estamos a construir. Só para ter ideia, presidente, nós tínhamos o maior programa de casa popular da história do Brasil. Muitas casas que estavam quase prontas foi simplesmente paralisada. Nós temos 14 mil obras paralisadas no Brasil. Só na educação nós temos 4 mil obras paralisadas. Simplesmente não fizeram nada. Só para vocês terem ideia, este ano, no setor de transporte, nós vamos investir mais do que o nosso ex-governo investiu em 4 anos. Porque nós estamos com uma obsessão. É preciso fazer a economia crescer,
Porque somente a economia crescendo é que você pode gerar emprego, somente gerar emprego é que você pode distribuir renda, e somente distribuindo renda é que a gente vai acabar com a fome no nosso país. As políticas de compensação, como o Bolsa Família, a gente não quer que seja para sempre. A gente quer que o povo arrume emprego, trabalhe e depois que começar a receber salário, a própria pessoa entrega o seu cartão. Então nós queremos mostrar ao mundo outra vez que é possível acabar com a fome. A fome não é um fenômeno da natureza. A fome é um fenômeno da falta de responsabilidade dos governantes do planeta Terra. Todos os países poderão acabar com a fome se todos os países colocarem o pobre dentro do pressuposto, dentro do orçamento. Acontece que muitas vezes o pobre é esquecido. Você coloca a diplomacia, você coloca todas as pessoas organizadas da sociedade estão dentro do orçamento. Quem é que não está dentro do orçamento? As pessoas não organizadas. Quem são as pessoas não organizadas? São as pessoas mais pobres de cada país. Então, para nós, é um compromisso de fé voltar a acabar com a fome no Brasil. Para nós, é um compromisso de fé investir na educação, porque não existe, e eu tenho muito orgulho, Pedro Sanches, de ser o único presidente do Brasil que não tem o diploma universitário. O único da história do Brasil. E sou o presidente que mais fiz universidade na história do Brasil, que mais fiz escolas técnicas na história do Brasil. Porque, mesmo não tendo diploma universitário, e não precisa ter para compreender as coisas que são óbvias, não tem modelo de nenhum país que conseguiu se desenvolver, que conseguiu crescer, sem antes investir na educação. Não existe. Eu, quando vejo alguns países preocupados com o crescimento da China, eu fico me perguntando se a gente está lembrado do discurso que era feito nos anos 80, depois do famoso Consenso de Washington, depois que se criou a ideia que o mundo não teria mais problema se fosse globalizado. Você todos lembram, mesmo as ministras mais jovens lembram de um discurso feito há 43 anos atrás. A globalização era a saída para a humanidade. E por conta disso, todas as mega empresas americanas foram investir na China. Para desenvolver a China, não. Para utilizar a mão de obra barata que a China oferecia naquele instante. O que aconteceu com os chineses? Os chineses souberam tirar proveito do investimento. Não sei qual foi o milagre que eles fizeram, mas o dado concreto é que quando o Trump foi candidato e começou a dizer que era preciso tirar as empresas da China para as empresas voltar para os Estados Unidos, já era tarde. A China já é a segunda economia mundial e possivelmente no próximo ano, no outro, será a primeira economia do mundo. Com uma diferença. Faz muitos anos que a China não faz guerra. Isso numa demonstração de que somente com muita paz é possível você aproveitar o dinheiro produzido pelo povo para poder gerar emprego e bem-estar social. Por isso, eu sou incomodado com a guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Ninguém pode ter dúvida de que nós, brasileiros, condenamos a violação territorial que a Rússia fez contra a Ucrânia. O erro aconteceu, a guerra começou. Agora não adianta ficar dizendo quem está certo ou quem está errado. Agora o que precisa é fazer a guerra parar. Porque você só vai discutir um acerto de contas quando pararem de dar tiros. É assim nessa guerra
E foi assim em todas as outras guerras. E nós vivemos um mundo, presidente, muito esquisito. Nós vivemos um mundo em que o Conselho de Segurança da ONU, os membros permanentes, todos eles são os maiores produtores de armas do mundo, são os maiores vendedores de armas do mundo e são os maiores participantes de guerra do mundo. Então eu fico me perguntando se não cabe a nós, outros países que não somos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, fazer uma mudança na ONU. Colocar mais países. Por que a Espanha não está? Por que o Brasil não está? Por que o Japão não está? Por que a Alemanha não está? Por que a Índia não está? Por que a Nigéria não está? Por que o Egito não está? Por que a África do Sul não está? Quem é que determina? Os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Mas isso já faz muitos anos. A geografia do mundo mudou. A geopolítica mudou. A economia mudou. Então nós precisamos construir um novo mecanismo internacional que possa fazer coisas diferentes. Veja que a ONU era tão forte que em 1948 ela conseguiu criar o Estado de Israel. Em 2023 ela não consegue criar o Estado palestino. Só para a gente medir o que aconteceu nesses anos todos. Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, não houve discussão no Conselho de Segurança. Quando a França e a Inglaterra invadiram a Líbia, não houve discussão no Conselho de Segurança. E agora a Rússia, que é membro também do Conselho, membro fixo, também não discutiu. Ora, se os membros que têm a responsabilidade de dirigir, sabe, a paz mundial não pedem licença, por que os outros têm que obedecer? Então eu acho que está na hora da gente começar a mudar as coisas. E está na hora da gente criar um tal de G20 da paz, que deveria ser a ONU. Quando aconteceu a crise de 2008, na quebra do Lehman Brothers, imediatamente se criou o G20. E naquele G20 a gente tomou decisões importantes que não foram cumpridas até hoje. A mudança no FMI, a participação de outros países. Isso não aconteceu. Agora, nós tivemos a pandemia. Os estados, efetivamente, foram os estados que conseguiram salvar a humanidade, porque se os estados não colocam dinheiro, o sistema não estava muito preparado para isso. Então, é preciso que a gente tenha consciência. Sabe? O nosso país, por exemplo, negou as decisões da OMC, não acreditou. Eu acho que não teve no mundo um presidente negacionista como teve o presidente do Brasil, que, na minha opinião, é responsável, pelo menos, por metade das 700 mil pessoas que morreram. Porque se ele tivesse comprado a vacina no tempo hábil e se não tivesse vendido a ideia de um remédio chamado cloroquina, que não servia para a Covid, era um remédio para malária, e ele colocou os laboratórios das Forças Armadas para produzir cloroquina, esse homem um dia vai ter que ser julgado num tribunal internacional por uma chacina que aconteceu no nosso país. Bem, então, esse Brasil que nós estivemos acostumados a ver até 2015, desapareceu durante 6 anos. E nós estamos de volta para dizer para a Espanha, para dizer para os trabalhadores espanhóis, para dizer para os empresários espanhóis que nós queremos construir parceria. Nós precisamos convencer os empresários brasileiros a fazerem investimento na Espanha. Nós precisamos fazer os empresários espanhóis fazerem parceria. Nós não vamos mais privatizar nenhuma empresa. Nós não vamos vender patrimônio público para pagar dívida. O que nós queremos é construir parceria com os empresários de outros países para construir coisas novas. Fazer uma estrada nova. E se precisar fazer dívida para construir um ativo novo, não tem nenhum problema. O que você não pode é fazer dívida para pagar dívida, porque só vai aumentar a tua dívida. Mas se você estiver construindo um patrimônio novo, um ativo que dê rentabilidade ao país, não tem problema você fazer dívida. Quando eu peguei o Brasil em 2003, nós tínhamos uma dívida de 60,7% do PIB.
Quando eu entreguei com 37%. O Brasil nunca tinha feito reserva internacional. Nós deixamos o Brasil com 370 bilhões de reserva, nós éramos a 4ª reserva internacional. O Brasil devia 30 bilhões ao FMI, nós pagamos a dívida e emprestamos 15 bilhões ao FMI. Mas agora nós precisamos criar novos mecanismos. Eu sou favorável, no caso do Brasil com a América do Sul, que a gente crie uma moeda para a gente negociar e comercializar. Eu estou favorável que a gente crie nos BRICS uma moeda de negociação entre nós e os nossos países, como os europeus criaram o euro. Não é possível que a gente criou os bancos do BRICS. A gente quer efetivamente que os bancos do BRICS se transformem num grande banco de investimento. Se for possível, maior que o Banco Mundial. Aliás, não é grande coisa ser maior do que o Banco Mundial, porque o BNDES no Brasil foi durante muito tempo maior que o Banco Mundial. Agora, na nossa cabeça, sem dinheiro, sem crédito, a economia não cresce. Porque ou o Estado coloca dinheiro, ou os empresários colocam dinheiro. Se o Estado não pode colocar e os empresários não têm, os bancos têm que oferecer. Se os bancos privados não querem, os bancos públicos ofereçam. E no Brasil nós temos 4 bancos públicos importantes. Nós temos o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento. Nós temos o Banco do Brasil, que é um banco excepcional de economia mista, que financia pequenas e médias empresas, financia a agricultura. Nós temos a Caixa Econômica, que é um banco excepcional, que financia a mobilidade urbana, financia casa, sabe, dinheiro para saneamento básico, sabe, ajuda muito as pequenas e médias cidades brasileiras e as grandes também. E nós temos o Banco do Nordeste e nós temos o Banco da Amazônia. Esses bancos não estão mais emprestando dinheiro porque o governo anterior não queria que o país crescesse. Todo o dinheiro era devolvido para o Tesouro. Para quê? Para o Tesouro pagar dívida. Isso vai mudar. Eu quero dizer para vocês, aqui na Espanha, que o Brasil vai voltar a crescer. Primeiro, nós estamos arrumando a casa, é um trabalho imenso. Você sabe que fazer mudança numa casa é mais difícil que fazer uma casa nova. Nós estamos tentando apenas reconstruir. E por isso nós vamos precisar de muito companheirismo e de muita solidariedade da Espanha. Nós queremos construir com a Espanha, sabe, a parceria mais forte do que já é. E por isso, meu caro amigo Pedro Sanches, eu quero te dizer que nós contamos com a Espanha. Esse grupo de trabalho que foi montado tem que trabalhar, os acordos que nós fizemos têm que acontecer, e nós temos que ver quais as áreas que nós precisamos fazer acordo ainda para a nossa economia voltar a crescer. E eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque não há porquê não dar certo a relação Brasil-Espanha. Eu quero te dizer, meu caro, estou de volta, o Brasil está de volta e nós vamos trabalhar junto para tentar melhorar os nossos países e tentar mudar um pouco o mundo. Muito obrigado, querido. Bueno, pues vamos a dar comienzo a las preguntas de los medios de comunicación. Vamos passar para as perguntas dos mídias. Muito obrigado, Presidente. Vamos começar pela imprensa portuguesa. Brasileira, perdão. Brasileira. Em nome da prensa brasileira, pergunta Bianca Rotier. Temos uma pergunta de Bianca Rotier, da TV Globo. Sim, olá, meu nome é Bianca Rotier, eu sou correspondente na Europa da Globo e da Globo News, mas falo aqui, pergunto aqui em nome de todo o pool, em nome de todos os jornalistas brasileiros no Palácio Moncloa. Bom dia para o senhor, presidente. Buenos dias, presidente do governo espanhol. Em primeiro lugar, presidente Lula, o senhor até aqui, nessa viagem a Portugal, a Espanha, mudou um pouco o tom, né, dizendo que compreende o lado dos amigos europeus, sem falar aí que os Estados Unidos e a Europa vêm contribuindo para a continuidade da guerra, mas agora o senhor
ao criticar o formato atual do Conselho de Segurança da ONU, o senhor também falou ali desses países como os principais produtores de armas, os principais participantes de guerra. O senhor tem aí uma preocupação ainda de não desagradar os aliados dos Estados Unidos e da União Europeia? A conversa, entendo que hoje foi boa, mas o senhor ainda quer mais, inclusive tem a ideia de conversar com o Rishi Sunak, né, em Londres, com uma reunião bilateral, e com o presidente Macron também sobre isso, para acalmar realmente as críticas ou preocupações em relação à posição clara do Brasil nessa busca pela paz. Essa é uma questão. E a outra, sobre o acordo Mercosul-União Europeia. O senhor já defendeu mudanças nesse acordo para que ele possa finalmente avançar. Os senhores discutiram isso? Que mudanças seriam essas? Deixa eu só, por favor, presidente, fazer uma pergunta também para o primeiro-ministro. Pedro Sánchez, por favor. Há muita resistência de países da União Europeia em relação ao acordo com o Mercosul. Há muita resistência nos países da União Europeia relativamente a este acordo do Mercosul. Alguns dos países consideram que isto é pela política ambiental de desmatamento, portanto, do governo Bolsonaro, mas parece que também há alguma questão econômica, mais do que nada da parte da França, por parte da agricultura. Avançar com o acordo. Como é que vocês pretendem avançar no acordo? Se tem esta resistência de uma parte dos países da União Europeia e especialmente da França. Obrigada. Começa. Pues, muchas gracias, Bianca, por su pregunta. Muito obrigado, Bianca, pela sua pergunta. Eu acho que a presidência espanhola do Conselho da União Europeia vai representar um quadro muito importante para as relações entre a América Latina e as Caraíbas e a União Europeia. Vamos ter a cimeira, portanto, entre a União Europeia e a CELAC, a primeira de 2015, vai se celebrar em Bruxelas, não em Espanha, em Bruxelas. E, portanto, o nosso objetivo é criar um mecanismo de diálogo permanente entre as duas regiões para estreitar os laços entre os dois blocos. Acho que temos muitos interesses compartilhados, muitas coisas em comum, e a primeira coisa é que acho que podemos ser juntos mais fortes dentro das mudanças geopolíticas atuais. Podemos ser mais fortes se estamos mais juntos. E nesta estratégia de investimentos, de relações políticas, empresariais, etc. Eu acho que a Espanha e o Brasil partilhamos a base fundamental para que vamos construir. Além destas cúpulas e outros encontros, temos o acordo do Mercosul. Há poucos elementos para não atingir um acordo, mas, para além do mais, estamos a pesar estes obstáculos e conseguirmos contextualizar estes problemas num momento em que a Europa, o presidente Lula, vai falar em nome da sua região. E eu acho que, se verdadeiramente temos uma oportunidade, esta oportunidade é agora. Porque a Europa agora precisa de aliados. Sociedades con afinidades sociais, culturais, naqueles países em que temos laços históricos, temos relações internacionais, económicas, mas também uma cultura conjunta a este continente e a América Latina. E, portanto, nós vamos trabalhar para ultrapassar estas resistências. É verdade que há países na União Europeia que têm algumas dúvidas sobre a possibilidade deste acordo, mas acho que podemos acabar com estas dúvidas
dúvidas e vamos ter que pensar na potencialidade que representa este acordo para a América Latina e para as Caraíbas. Este acordo é um acordo de grande envergadura e, portanto, vamos tentar colaborar. Como vocês já sabem também, a política comercial é um pedido que nós passamos, portanto, à União Europeia. São eles que negociam em nome dos 27 membros, mas acho que vamos ter também a nossa parte que dizer. E o meu compromisso com o presidente Lula é precisamente isto. Vamos trabalhar, eles vão estar na liderança do Mercosul e nós, da Espanha, na presidência da União Europeia. Portanto, acho que vamos ter uma conjuntura apropriada para verdadeiramente culminar este processo e atingir um acordo importante. Espero, oxalá, vamos trabalhar para tentar obter este acordo durante este ano até. Eu vou tentar ser o mais curto possível, porque já me passaram um papelzinho aqui, que eu já estou atrasado para a reunião com o rei Felipe. E você sabe que com o rei a gente não atrasa. Bem, primeiro o presidente Pedro Sánchez disse, se fosse fácil o acordo, a gente já teria feito. Eu participei da reunião da Organização Mundial do Comércio muitas vezes. Nós, em 2008, quase chegamos a um acordo. Por que nós não concluímos o acordo da Organização Mundial do Comércio em 2008? Primeiro, porque tinha eleição nos Estados Unidos. O Bush resolveu suspender até passar as eleições. E tinha eleição no estádio do negociador da Índia, que também pediu para suspender. Nós imaginávamos que quando o Obama voltasse, a gente ia voltar na Organização Mundial do Comércio e concluir. Nunca mais houve reunião da Organização Mundial do Comércio para finalizar o acordo. Então não é fácil, porque o acordo mexe com o interesse da sociedade. A Espanha, quando vai negociar, ela tem que saber os interesses dos produtores desse ramon delicioso que ela produz. Sabe, que não quer perder a primazia de ser o melhor. O Brasil também tem os seus interesses. Então é difícil. O que acontece? Eu acho que na proposta feita no governo anterior, ela é inaceitável por parte do Brasil, porque ela impõe punição. E nós não podemos aceitar. E eu acho que com o fato do presidente Pedro Sánchez assumir a presidência da União Europeia, a gente pode ter chance de fechar esse acordo. Eu tenho dito internamente no Brasil que eu tenho interesse de fechar esse acordo, porque eu já fui presidente 8 anos, não fechamos o acordo, a Dilma foi 6, não fechamos, já houve, sabe, mais 4 anos, ou seja, alguém tem que fechar. Agora, para fechar, tem que estar de acordo. Um acordo todo mundo tem que ganhar, porque ninguém quer perder. E nesse ganha-ganha é que a gente pode fazer um belo de um acordo. Tá? A segunda coisa, com relação à Ucrânia. Olha, você sabe perfeitamente bem que o Brasil, desde o começo, condenou a ocupação territorial da Ucrânia. O Brasil foi taxativo em condenar. Eu lamento que eu não era presidente na época, senão esse negócio da paz que eu estou falando hoje, eu tinha falado antes da guerra começar. Acontece que eu não era presidente, e quem não é presidente, sabe, não tem poder nenhum de intervir num conflito entre dois países. O que eu acho? Eu acho que não tem ninguém falando em paz no mundo. Não tem ninguém falando em paz, a não ser eu que estou gritando paz. Como se estivesse isolado no deserto. Eu já falei em paz com Biden, já falei com Olavo Schultz, já falei com Macron, fui conversar com o presidente Xi Jinping, falei hoje com o presidente Pedro e vamos ter uma conversa mais longa, falei com o presidente de Portugal e com o primeiro-ministro. É preciso encontrar um grupo de pessoas disposta a encontrar um meio de parar a guerra. Porque quando parar a guerra, você sente em torno de uma mesa e você então estabelece o que vai acontecer na guerra. Por enquanto, você tem 2 países em conflito, cada um dizendo, eu não abro mão, o outro, eu não abro mão. Eu sei que não é correto mostrar o exemplo, mas eu já fiz greve quando eu dizia 80% ou nada.
eu ficava com nada. Então, a guerra está num estágio em que acho que está precisando de uma interferência de um grupo de países amigos que possam sentar e estabelecer uma regra. Primeiro, vamos parar de matar gente, vamos parar de destruir o que já está construído e vamos ver aonde é que a gente pode chegar. Se não formos capazes de fazer um acordo, paciência. Mas o problema é que eu acho que a guerra começou sem que houvesse muitas negociações para ter acordo. Então eu ainda vou tentar, eu vou continuar tentando, vou continuar falando. Sabe? O Celso Amorim esteve conversando com o Putin, o Celso Amorim vai viajar à Ucrânia para falar com o Zelensky. Sabe? Nós vamos conversar com todo mundo, até ver se é possível a gente falar, olha, vamos parar de guerrear e vamos negociar, que é mais barato, é mais cômodo, é mais tranquilo e é mais bom para os seres humanos que moram na Ucrânia e que moram na Rússia. É isso que nós vamos tentar continuar fazendo. Só para você saber, agora sim, com o poder de presidente da República, nós estamos tentando estabelecer todas as negociações possíveis até chegar nos dois que estão em guerra para saber se eles querem parar. Quando eu digo que eu compreendo o papel da Europa, é porque a Europa está no continente que está a guerra. Tem países europeus importantes que está quase que fronteira com a Rússia. Então, obviamente, que a preocupação dele é diferente da minha preocupação, que estou a 14 mil quilômetros de distância. É diferente. E por isso eu tenho a comodidade de falar tanto em paz, sabe? E achar que a gente não tem que fazer opção. Não é o fato de você ser contra ou a favor. Todos nós somos contra a guerra. Mas a guerra já começou. E eu acho que a condução da discussão sobre a guerra está errada. A ONU, que me perdoe, a ONU já poderia ter convocado algumas sessões extraordinárias com todos os países membros da ONU para discutir a greve. Por que não fez isso? Então nós vamos tentar provocando a possibilidade de fazer essa discussão. E eu espero que a gente possa concluir essa paz, porque não interessa a guerra nem a Ucrânia, não deveria interessar a Rússia, e não interessa a Europa, e não interessa ao Brasil, porque nós também estamos tendo problema, sabe? Sobretudo na questão agrícola. Então nós queremos paz, é só isso. E vamos continuar trabalhando. Sabe? Quando eu me recusei a vender mísseis para a Alemanha, era porque os mísseis eram para a Ucrânia. E eu disse ao meu amigo Olavo Schutt, eu não vou vender, porque se a Ucrânia utilizar esses mísseis e um russo for morto com um míssil desse, o Brasil entrou na guerra. E o Brasil não quer entrar na guerra. Esse é o dado concreto. O Brasil quer entrar numa zona de paz e tentar ajudar. E vamos trabalhar para isso. É essa a posição do Brasil. Espero que fique definido de uma vez, porque em todo o país me perguntam a mesma coisa. Acabou? O rei está esperando. Temos, presidente, uma pergunta mais. Sr. Presidente, temos ainda mais uma pergunta dos mídias espanhóis. Camilo, de 20 minutos. Vou colocar as perguntas dos jornalistas espanhóis. Primeiro, para o presidente Lula. Você fala de negociar, abrir a mão. E eu gostaria de saber se você considera que o Donbass é da Rússia ou da Ucrânia. E também saber se você perguntou ao presidente Sánchez, pediu ao presidente Sánchez, portanto, que deixasse vender armas e fosse para a equipa de mediação de negociação. E para o presidente Sánchez, considera, como considera esta postura do presidente Lula no conflito? E também ontem se falou, por parte da OCDE, que na Espanha os salários desceram. Você está a falar que vão subir, mas o que mais pode fazer o governo? Estão a debater algumas ajudas ou alguma coisa que possam fazer também na comunidade de Valência? E habitação, poderia nos dar mais pormenores sobre aquilo que anunciou ontem no Senado sobre as novas habitações? Que eu não entendi a pergunta feita para mim. Se o companheiro puder responder.
perguntar novamente porque eu não entendi a pergunta. Si considera que el territorio de Crimea y el Donbass es Você ucraniano considera o es que a Crimeia e o ruso? Donbass são da Ucrânia ou da Rússia? Y si le ha pedido a España que deje de Se vender armas você a Ucrania pediu a para Espanha ser que parte deixasse de vender del equipo de armas mediador del conflicto. à Ucrânia para passar e fazer parte da equipa de mediação do conflito. Olha, primeiro, não cabe a mim decidir de quem é a Crimeia. Eu acho que quando você sentar numa mesa de negociação, você pode discutir qualquer coisa, até a Crimeia. Mas não sou eu que vou discutir isso, quem tem que discutir isso são os russos e os ucranianos. Não cabe a mim dizer, sabe, de quem é quem. Primeiro, para a guerra e depois vamos conversar o que vai resolver. Cada um acha que tem razão, cada um acha que pode mais. O dado concreto é que o povo está morrendo. E só tem um jeito, é parar para fazer um acordo. Você tem que discutir a Crimeia, tem que discutir outro território da Ucrânia, tem que discutir a OTAN. Não, tem muita coisa em jogo. A segunda coisa é que eu acho que a Espanha vai fazer o que a Espanha decidir fazer sem que o Brasil tenha qualquer interferência. Se puder montar o time de paz e a Espanha quiser participar, eu, sinceramente, teria muito prazer em que a Espanha participasse. Mas o governo espanhol tem soberania suficiente para decidir aquilo que ele vai fazer no momento que quiser fazer. Eu não quero interferir em ninguém, eu só quero dizer que se a gente não tiver paz, essa guerra vai demorar para ter fim. E quero dizer mais, eu não sei o que pode acontecer com o prolongar dessa guerra. Não sei o que pode acontecer. Vocês sabem do que eu estou falando. Pode acontecer tudo, até uma desgraça maior. Então, enquanto a gente tem possibilidade, vamos trabalhar para ver se a gente evita isso. Muchas gracias, Javier, por sus preguntas. Telegráficamente, porque Muito como dice el obrigado, presidente Javier, pelas suas Lula, tiene ahora una perguntas, visita muito importante rapidamente, a nuestro porque jefe de o Estado. presidente Lula tem Y um ha hecho apontamento tres com o nosso preguntas, una sobre chefe la de posición de Estado. Brasil en Ucrania, Você fez dos duas cuál perguntas, es la primeiro sobre a interpretación que posição do nosotros Brasil tenemos, na dos Ucrânia, sobre vivienda, dois y tres sobre habitação sobre, e los salarios terceira reales. pergunta Y voy a sobre os responder salários telegráficamente reais. a esto. E vou En tentar relación responder con muito la posición rapidamente de às Brasil, três. Relativamente en Ucrania. à posição do Brasil na Bueno, yo Ucrânia, creo que lo ha dicho el presidente Lula. eu acho que, pronto, a Brasil ha sua vuelto. posição Brasil foi es una dita pelo potencia presidente global. Lula. Brasil, O durante Brasil está de años, volta. desgraciadamente, O Brasil no é se ha uma escuchado potência su voz, mundial. ha estado ensimismada, Infelizmente não ouvimos no a ha sua sido voz. activa A voz do Brasil en durante la muitos anos, resolución de a sua voz conflictos não y en la esteve respuesta a ativa desafíos na globales resolução de que tenemos. Nadie puede conflitos imaginarse e que podamos nos responder al desafios que desafío de la nós emergencia temos. climática sin el compromiso de Ninguém Brasil. poderia pensar que vamos poder resolver o desafio da emergência climática sem o compromisso do Brasil, por exemplo, para dar mais um exemplo. Hace una E, demanda de portanto, reforma del quando Consejo de o Seguridad de presidente Naciones Lula Unidas, no está creo que lo haga a pedir esa uma interpretación, reforma do Conselho de porque Segurança considera que das no, Nações Unidas, a digamos, minha está en interpretação desuso las Naciones Unidas y é el que sistema eu acho que ele multilateral, não lo está a hace, y pensar que reivindica não esa serve o reforma sistema precisamente das Nações porque cree en Unidas el e o orden sistema mundial, das relações porque cree multilaterais. en el multilateralismo Eu acho que para está a fazer responder isto porque a ele los desafíos acredita no globales. multilateralismo Uno para es la responder aos emergencia climática y desafios otro es, globais que en nós efecto, temos. E la temos a guerra. emergência Y ahí, si nos vamos a climática los e temos hechos, também a guerra. Brasil, en la E, Asamblea portanto, se General de vamos las para os Naciones Unidas, fatos, o siempre Brasil, ha na manifestado Assembleia su Geral condena das Nações rotunda a la Unidas, invasión. sempre afirmou a sua portanto, condena sempre rotunda à abogado invasão por la da integridade Ucrânia. territorial E, de portanto, Ucrânia. sempre Luego defendeu podemos tener matices, a no obstante, integralidade respecto territorial da a algunas de las Ucrânia. cosas que ha dicho Pois el podemos ter presidente nuances, Yo e creo que lo tenho algumas importante nuances relativamente es, àquilo uno, que foi dito pelo presidente do Brasil está Brasil. defendiendo la integridad Mas acho que o territorial importante é, de Ucrânia. o Brasil Portanto, está a Brasil defender está a defendiendo integridade un orden territorial da internacional Ucrânia e, basado en portanto, está a defender a terceiro ordem lugar, internacional baseada lo nas regras. fundamental es que E segundo, trabajemos o mais todos fundamental por la é que paz, vamos ter que por el trabalhar fin todos juntos. de O Brasil estas está a pedir que hostilidades trabalhemos todos y, juntos pela paz evidentemente, que para se respete acabar la com a integridad hostilidade territorial, la soberanía e nacional, respeitando a juicio, del pueblo que está soberania siendo agredido, en este nacional, caso, Ucrania. para mim, Y en ese do contexto, povo que está yo a lo que ser sí agora quiero trasladar agredido, al que é a presidente Lula Ucrânia.
E neste sentido, eu gostaria de transmitir ao presidente Lula que é muito importante o passo para a frente que deu o Brasil, como também acho que é muito importante que um ator global tenha apresentado um documento base. E acho que é muito importante que a comunidade internacional, todos os países, não apenas os europeus, que já pronunciamos a nossa posição de forma clara, mas que levemos em conta também qual é a forma de paz que está a pedir o país agredido, porque é o primeiro que temos que ouvir em primeira pessoa a Ucrânia. E a partir daí, agradecer, e não poderia ser de outra forma, o compromisso do presidente Lula e do Brasil para ficar ativos e para participar como potência global que eles são para resolver os vários desafios a que nos enfrentamos, o conjunto da humanidade se enfrenta. 2. Salários. O presidente Lula falou de algumas das políticas para defender as rendas que ele fez. Teve a honra de ser presidente durante 2 mandatos e como precisamente a extrema-direita acabou com muitas destas políticas para a defesa das rendas. Tinha lutado contra as desigualdades, também contra a fome que sofre uma parte da sua povoação. Aqui na Espanha, Sr. Presidente, nós também sofrimos da pobreza e da desigualdade. Somos, de facto, um dos países com mais desigualdades na Europa. E isto também tem a ver com aquilo que aconteceu após a crise. Aqui agora, este governo está a reforçar as políticas de bem-estar, está a aprovar reformas com o acordo dos empresários dos sindicatos, como a reforma laboral e a reforma das pensões. E portanto, vocês poderiam considerar que isto chega sem trabalho, mas trabalha-se muito para obter todas estas reformas. Houve uma altura em que tivemos muito conflito social e a rejeição, portanto, de muitas destas reformas que eram feitas por outra administração. Eu gostaria de vos lembrar o que sigue. A reforma laboral recupera direitos, coloca o diálogo, portanto, coletivo, como ponto central. Os sindicatos já falam desde há muito tempo que temos que ter uma repartição mais justa dos lucros. Vemos que os lucros estão a aumentar mais do que os salários e, portanto, que têm que fazer os empresários sentar à volta de uma mesa de negociação, aquilo que eles acordaram durante a reforma laboral, e atingir um pacto para melhorar também os salários dos trabalhadores e das trabalhadoras. Porque, em fim de contas, isto também é bom para a economia. As pessoas vão ter mais capacidade para consumir e, portanto, vão poder ajudar mais a economia. E mais um pormenor. Eu gostaria de vos dizer que o governo da Espanha, com a pandemia e também agora com a guerra, eu falei disto precisamente no Senado ontem e a semana passada no Congresso, nós estivemos a utilizar 50 mil milhões de euros para amortizar precisamente o que aconteceu após a guerra. E são dos maiores de toda a Europa e estão a dar os seus frutos. Estamos a crescer mais do que as outras economias europeias e estamos a descer a desigualdade após 2 situações tão graves como é a pandemia e a guerra agora. Portanto, acho que a partir daqui vamos ter que assumir todas as nossas responsabilidades, como nós assumimos também, e acho que os empresários vão ter que entrar na negociação coletiva com os sindicatos. Portanto, mais uma vez, vou pedir que os empresários vão para a mesa, sentem com os sindicatos à volta da mesa de negociação. Habitação. O presidente Lula já falou sobre as políticas de habitação que ele impulsionou durante os seus 2 mandatos. Aqui vou-vos dar apenas um dado do presidente Lula. Na Espanha, a diferença daquilo que acontece na União Europeia, que temos uma média de 9%, aqui apenas 3% do total da habitação disponível em Espanha é pública, protegida. E durante a crise financeira foram vendidas muitas dessas habitações para os fundos de investimento. E desta forma, a verdade é que agora a Espanha está a passar por grandes dificuldades, mais do que nada os jovens não conseguem ter acesso
a uma habitação digna. Nós, como governo, temos a habitação como uma das nossas prioridades. Construímos 60% das 100.000 habitações que estavam incorporadas no plano estatal, ao início da legislatura. Vamos acrescentar mais 83.000 habitações graças ao Instituto de Empréstimo Oficial e vamos mobilizar mais 50.000 habitações que são propriedade do Estado, que estão na Sareb, e ontem anunciamos que vamos pôr à disposição da construção de outras 20.000 habitações, um solo que faz parte que está na propriedade da Defesa. Portanto, queremos aumentar um parque de habitação protegida no nosso país. Relativamente à colocação, vamos construir estas habitações no solo da Defesa. Quando vamos adoptar isto no Conselho de Ministros, vocês vão conhecer. Vocês já sabem, o Ministério da Defesa tem propriedades em toda a Espanha e, portanto, vamos poder construir em toda a Espanha em solo que hoje em dia está nas mãos do Ministério da Defesa. E com isto gostaria de agradecer o Presidente Lula e o seu governo por estar aqui na Espanha. Muito obrigada a todos os presentes, aos mídia espanhóis e internacionais, e agradecer ao Presidente Lula o seu compromisso com a Espanha. Vamos continuar a trabalhar juntos na agenda bilateral, mas também multilateral, porque acho que isto vai trazer muitos benefícios para ambos os dois países. Obrigada.